A graça e a paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos na nossa série de estudos sobre o livro de Provérbios, hoje adentrando em Provérbios 16. Começamos lá em Provérbios 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E estamos dia a dia avançando cada capítulo de Provérbios. Hoje Provérbios 16, versículo 1, diz o seguinte: abre o seu coração, deixa Deus falar com você. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, no julgar não transgrida, pois, a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor, obras suas são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a perversão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Que lições preciosas podemos ter no Salmo 16? Salmo 16 tem como tema central: Deus governa sobre todas as coisas, mas o ser humano é responsável por viver com integridade, com humildade, com sabedoria, confiando sempre no Senhor em cada decisão. Será que você tem confiado no Senhor em cada decisão da sua vida? Será que você tem andado com integridade? Será que as pessoas ao seu redor te veem como uma pessoa humilde, quebrantada na presença do Senhor? Será que a sabedoria faz parte do seu dia a dia? Então, o primeiro pontinho que nós queremos guardar vai do versículo 1 ao versículo 9, a soberania de Deus
e o coração humano. Que relação tem a soberania de Deus com o coração humano? Em primeiro lugar, vemos que planos humanos estão de um lado e direção divina de outro lado. Do versículo 1 ao 3 e o versículo 9. Quando o versículo 1 diz, do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor que vem a resposta da língua. Aplicando para nós hoje seria, podemos planejar, mas Deus deve ter a palavra final e a direção na nossa vida. É o que também diz Tiago 4, 13 a 15. O versículo 3 é um destaque aqui. Entrega ao Senhor as suas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O princípio bíblico que aprendemos é submeter os nossos planos a Deus. Sim, isso trará segurança para nós. Se colocamos os nossos planos, sonhos e projetos nas mãos de Deus, Deus trará segurança no nosso interior. É o que também diz o Salmo 37, versículo 5. Outra coisa que destaca essa questão da soberania de Deus e o coração humano é justiça de um lado, e claro, a referência aqui é Deus, e o orgulho do outro. Versículos 4 a 8 e versículo 18. Quando o versículo 5 diz, abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Nós sabemos também que lá em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então tenha cuidado com o seu coração, não tenha um coração soberbo, arrogante, altivo, prepotente, jamais. Versículo 18 também diz, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, se tivermos o coração correto, humilde, quebrantado, na presença do Senhor, isso evitará desastres, escolhas erradas, consequências nefastas, horríveis na nossa vida. Então, tenha humildade de pedir a direção de Deus para a sua vida e tenha humildade de reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Provérbios 11, 2 também fala sobre isso. Segundo pontinho, liderança justa e governo, de 10 a 15, liderança justa e governo. Primeiro vemos a autoridade delegada por Deus. Sim, toda autoridade é delegada por Deus. Versículo 10 diz, divino é o juízo nos lábios do rei, não prevaricará na justiça. Ou seja, os líderes são responsáveis por refletir a justiça de Deus. Lá em Romanos 3, de 1 a 2, também fala sobre isso. A autoridade é uma dádiva divina, mas aquilo que fazemos com ela deve refletir a justiça de Deus. Do contrário, seremos cobrados e responsabilizados pelo mau uso da autoridade que Deus nos confiou. Versículo 12 diz que a abominação é para os reis praticar a impiedade, porque o trono se estabelece com justiça. E a aplicação aqui é que a retidão de andar, de conduta, a integridade garante estabilidade nas estruturas de poder. Quanto maior a retidão, quanto maior a justiça, quanto maior a integridade nos governos, nas esferas de autoridade, maior estabilidade nas estruturas de poder. Outra coisa importante que vemos aqui é o relacionamento entre líderes e liderados, de 13 a 15. Versículo 15 diz, na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência como a nuvem de chuva serode. Ou seja, aprendemos aqui que a liderança piedosa, correta, santificada, com a motivação correta e as atitudes corretas, a liderança piedosa traz vida e esperança para aqueles que estão debaixo daquela liderança. Também vemos isso em 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Terceiro pontinho, sabedoria prática para a vida diária, do 16 ao 24. Vemos em primeiro momento valor eterno versus ganho temporário, de 16 a 19. 16 diz, melhor é adquirir sabedoria do que o ouro fino. Ou seja, aprendemos com isso que a sabedoria é um tesouro superior às riquezas materiais desse mundo. Por isso também Jesus fala sobre isso em Mateus 6, de 19 a 21. Versículo 19 diz, melhor é humilhar-se com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. E aplicando para nós hoje a humildade promove paz, mas a arrogância gera conflito e confusão. Também vemos nesse terceiro pontinho o poder das palavras, de 20 a 24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos, no versículo 24. E trazendo para nós hoje, a fala graciosa cura,
relacionamentos. Se você souber falar da maneira correta, com a motivação correta, com as palavras corretas, a fala graciosa cura relacionamentos. É o que diz Efésios 4:29 também, que toda palavra que sai da nossa boca deve promover edificação. Assim como a profecia tem que exortar em amor, consolar e também deve edificar as pessoas, a fala graciosa cura relacionamentos, é o que diz Efésios 4:29. Quarto pontinho, as armadilhas a evitar. De 25 até o final, o 33. Nós vemos o auto-engano de um lado e também a autossuficiência como duas coisas perigosas, armadilhas que temos que evitar na nossa vida. Versículo 25 diz: há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Ou seja, confiar em si mesmo é perigoso, mas confiar em Deus, seguir a orientação de Deus, é o caminho mais seguro e mais sábio para se tomar. É o que também diz Jeremias 17:9. Versículo 27 diz: o homem vil cava o mal, e nos seus lábios há como que um fogo abrasador. O que aprendemos com isso é que as más intenções destroem a comunhão e os relacionamentos. Então tome cuidado ao se aproximar e perceber nas pessoas más intenções, se afaste. São pessoas tóxicas, são pessoas perigosas, pessoas más intenções acabam destruindo a comunhão, os afetos e os relacionamentos. Vemos também o autocontrole e versus a temperança, né? O autocontrole é algo positivo e a temperança também. Autocontrole, domínio próprio, temperança, mansidão e equilíbrio são termos sinônimos, intercambiáveis. Do 28 ao 33 nós aprendemos sobre isso. No 32 ele diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O que nós podemos trazer para os dias de hoje? Domar o próprio caráter é a maior conquista, é maior conquista do que feitos externos. Aquele que domina a si mesmo, lidera a si mesmo, conquista coisas maiores do que qualquer conquista externa. Então, antes de conquistarmos lá fora, precisamos domar o nosso próprio caráter, dominar a nós mesmos. Isso só é possível com auxílio, com ajuda, com o governo e com a direção e com a orientação do Espírito Santo, tá bom? O domínio próprio está lá dentro dos frutos do Espírito Santo, em Gálatas 5:22-23, onde aprendemos essas questões preciosas. Como é que podemos praticar tudo isso que aprendemos? Esses 4 pontinhos: as armadilhas a evitar, a sabedoria prática para a vida diária, a liderança justa e o governo, e o primeiro pontinho, a soberania de Deus e o coração humano. De 1 a 9, a soberania de Deus e o coração humano. De 10 a 15, a liderança justa e o governo, segundo ponto. Terceiro pontinho, a sabedoria prática para a vida diária, de 16 a 24. E o quarto pontinho, as armadilhas a evitar, de 25 a 33. Como é que podemos dar um resumão de tudo isso que falamos até agora? Em primeiro lugar, aplicação prática. Submissão a Deus. Reconheça a sua soberania e seus planos na sua vida. É o que nós vemos no versículo 1 ao 3. Segundo lugar, tenha humildade, rejeite o orgulho e valorize a integridade. É o que nós vemos no versículo 5 e no versículo 18. Terceiro lugar, em termos de liderança, busque justiça e misericórdia em posições de influência. Versículos 10 a 15 fala sobre isso. Em quarto lugar, na comunicação, use palavras para edificar e não para destruir pessoas. É o que nos ensina o versículo 24. E no autodomínio, discipline o seu coração e corrija sempre as suas ações. É o que nós aprendemos no versículo 32. Então aqui, aplicações práticas de submissão a Deus, humildade, liderança, comunicação e autodomínio à sua disposição em Provérbios capítulo 16, tá bom? Concluindo tudo, Provérbios 16 revela que Deus é soberano, mas nós somos responsáveis por viver com sabedoria e temor ao Senhor. A chave aqui está alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, reconhecendo que Deus governa até nos mínimos detalhes da nossa vida. Versículo 33 fala sobre isso. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Cristo é o exemplo supremo de submissão à vontade do Pai. João 5,19. Ele só fazia aquilo que o Pai
dizia, orientava, direcionava ele. E Cristo também é a personificação da sabedoria que conduz à vida, 1 Coríntios 1:30. Quando confiamos nele, evitamos os caminhos enganosos e encontramos uma direção segura para o nosso dia a dia. Amém? Um abraço para Odonto Unipar Oficial, a Emilene Souza, o Nando Garcia, mas é atleta, o Alex Fermunhos, o José Cristóvão, meu querido, saudade de vocês, a Neide Robes também, preciosa, morrendo de saudade de vocês, a Ana Paula Rossi, o Marcelo Rodrigues, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Toda terça-feira temos oração e intercessão às 7 horas da manhã. Às 19h30 temos o Instituto Bíblico Casa na Rocha. Toda quarta-feira temos o culto da fé às 20 horas. Na quinta-feira, a oração da mulherada, oração, mulheres em oração às 15 horas na nossa comunidade. E temos também no domingo, 9 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical, um culto matinal, e às 19 horas o culto da família. Vem estar conosco, Dr. Camargo, 4555, Zona 2, aqui no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, em frente ao Unitron em Anhanguera. Estamos aqui de braços abertos, Igreja Casa na Rocha, para te receber com muito amor, com muito carinho em nossa comunidade local, tá bom? Desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal, deixa aqui no link de descrição, você vai encontrar todas as informações da nossa vida, do nosso ministério, as informações de como você pode contribuir conosco, e desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos através da sua generosidade. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, e compartilhe isso aqui com outras pessoas, tá bom? Quero terminar orando por você, Pai, no nome de Jesus. Colocamos os nossos amados irmãos que estão aqui conectados conosco através da internet. Ó Deus, atenda cada pedido, cada necessidade, traz a resposta, opera o milagre, derrama a tua bênção sobre eles, ó Deus, levanta aquele que está caído emocionalmente, sara o ferido, cura e restaura os teus filhos, aviva a tua obra e derrama a tua presença abençoadora sobre cada um deles, que a tua presença gloriosa seja perceptível nesse vídeo, nessa ministração, nesses ensinamentos, as pessoas sejam atraídas ao teu coração, à tua palavra, a leitura da palavra, a uma vida devocional, uma vida de intimidade com Deus, a uma vida de oração, Pai. Tudo isso que fazemos é para promover a tua glória, Pai, para ensinar os teus filhos os caminhos corretos, os caminhos de integridade e justiça na presença do Senhor. Por isso, ó Deus, que essa palavra chegue longe, tocando corações, trazendo resposta, operando milagres, destravando vidas, Pai, abrindo portas celestiais, anjos subindo e descendo, derramando graça e glória sobre os teus filhos, abençoando os nossos amados irmãos, é o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai, renova as nossas forças, manifesta a tua unção, a tua graça e a tua glória sobre os teus filhos, é o que nós te pedimos de todo o coração. Para o louvor e glória do teu nome, apresentamos tudo isso diante do Senhor e te agradecemos pelo carinho, afeto, o amor do Senhor para conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, um grande abraço, beijão, amo vocês, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós.